O por que crescer espiritualmente? Por que é bom? Ou será que é bom mesmo? Porque crescer dói, sabe? Dói saber que, na verdade, as coisas não são como a gente achava que eram. Dói saber que muitas das coisas que a gente acreditava como sólidas, certas, bases de desenvolvimento da vida e de encaminhamento de si mesmos, de nós mesmos, né? São, na verdade, furadas e sem sentido. Dói a gente sair de uma estrutura que já foi implantada, que fala pra gente que a gente deve crescer aprendendo, se fortalecendo para sobreviver, para depois chegar numa velhice digna e morrer, sendo que nem exatamente a definição dessa dignidade é dada de uma forma certa, ou muito menos tem uma fórmula certa. E também dói a gente experienciar que a família da gente, família de sangue mesmo, ou até a família de que está atual, né? Cônjuge, filhos, etc. No fundo, não tem a ver com a gente. Ou alguns têm, outros não têm, mas existia aquele lance de, sabe, família, sangue, minha gangue, minha trupe, né? E no fundo, não exatamente, porque quando a gente cresce mais, amplia mais espiritualmente, a gente passa a deixar de ter essas ligações muito fortes e, principalmente, a gente passa a ver no outro aquilo que a gente descobriu de ego na gente. E isso também não é muito bom, né? Além disso, a gente vai abrangendo uma família muito maior. No início, a gente pensa que, ok, não é a família de sangue que é a nossa família, mas sim é a família espiritual, né? O que também é uma visão egóica, porque a expansão disso é que ou todo mundo é família, né? Ou que é uma opção, não é uma opção, na verdade, é uma opção falsa, né? Ou ninguém é família, é só para enfatizar realmente. Porque todos nós estamos conectados de alguma forma, sabe? Até aquelas pessoas que a gente considera socialmente más ou socialmente injustas com os outros, enfim, que a gente não quer que faça parte da nossa vida, também são a nossa família. E saber disso dói. Né? Então, tudo aos olhos do ego, no que diz respeito a crescimento, no que diz respeito ao encontro com a verdade mesmo, não vou dizer nua e crua, que também é uma ênfase muito egóica, né? Isso tudo dói. E aí, onde que a gente realmente amadurece nesse caminho do crescimento espiritual? A gente para com sofrimentos e importâncias e dores demais. Esse é um sinal muito forte, sabe, de real crescimento espiritual. As pessoas falam em a espiritualidade, né, desenvolvimento da espiritualidade, ou até encontro com a espiritualidade, passam por rituais de diversas linhas e tem todos aquelas aberturas, às vezes choram, se arrepiam todos, e aquilo parece algo muito espiritual, mas o pé no chão do espiritual, o real do espiritual, é o abraço, sem desejo e também sem outros tipos de emoção, como rancor ou qualquer tipo de falsidade com o que está fazendo. É o abraço porque não tem como não abraçar. É o abraço porque aquilo já pertence. Então é o abraçar de tudo, de todos, sem qualquer distinção. O que, no fundo, é o quê?
o amor incondicional, né? Que tanto falam. É muito fácil falar de amor incondicional em rituais, encontros de cultos, etc. Mas é no dia a dia que a gente percebe mesmo quanto isso é verdade para gente. E o mais curioso é que quanto mais a gente vai tendo essa noção e essa prática de amor real mesmo, sabe, incondicional, mais a vida vai trazendo para gente as pessoas que são afins para que a gente abrace. A gente não precisa ficar abraçando a todo mundo no sentido de se aproximar e tentar ser igual ou ter empatia ou até mesmo ajudar, que seria algo bem egóico também. Ajudar ao próximo é bacana quando aquilo é sentido e quando aquilo é desejado pelo próximo também, né? Senão vira só uma satisfação egóica, né? Individual da gente. Mas então a vida vai trazendo pessoas mais afins e vai distanciando as pessoas que não são tão afins, porque de um jeito que a vida tem de mais, digamos assim, original, né, é que os afins se atraem e os que não são afins acabam se distanciando, né? É até curioso porque esse distanciamento é assim, as coisas não afins tendem a fugir desesperadamente das outras, né? E as coisas afins tendem a se atrair. Não é questão da gente achar, não, então tudo bem, eu tenho que rejeitar, eu tenho que, enfim, não, distinguir é legal. Isso é legal para minha experiência de vida, isso daqui não é legal. Isso vai me fazer uma pessoa melhor. Isso de cá não ainda, não estou preparado ainda para isso, ou eu acho que isso não tem a ver com o meu caminho, o meu caminhar de vida. E nada desses discernimentos está errado, ao contrário. Cada um achando a sua turma e fazendo a sua experiência, um degrau de cada vez, mesmo que isso tenha uma certa ênfase ou um âmago egóico aí, residual, isso vai ficando cada vez menor, e faz parte também da experiência de vida. O que quer dizer que, no fundo, não existe erro quando a gente cresce, a gente amadurece e a gente olha para trás, sabe? Crescer espiritualmente é a gente não enxergar mais erros, porque seria como dizer que a vida não é perfeita, a vida não foi criada com perfeição, que a vida tinha que ser diferente. Mas, no fundo, para quê, né? Para satisfazer o que o nosso ego acha que é, não é o que a nossa mente acha que é, e aí vem aquela identificação com o que a mente acha que é, e que, no fundo, essa identificação é que cria e sustenta o próprio ego, né? Então, crescer dói mesmo. Para que crescer, então? Para a gente olhar para a gente mesmo e dizer que bom, sabe? Que bom que eu me libertei de todos aqueles julgamentos da mente e hoje eu posso me sentir de forma totalmente inteira e eu posso me dar bem, primeiramente comigo e com os outros, se eu encontrar com um ou com outro, eu também não ter problema de me dar bem naquele momento comigo, sabe? Não é nem com o outro. Mas aquele ato de tratar o outro bem, de não julgar, de não ter nenhum tipo de contrariedade ou incômodo com aquele encontro, é um tratar bem de si mesmo e do seu próprio bem-estar, né? E aí, em outras palavras, se for fazer essa leitura, realmente é o amor incondicional em andamento aí na vida, né? Porque se eu estou sempre bem, eu não vou ver nada com medo de me ferir, de me tirar do meu bem, e eu não vou ver ninguém também como um inimigo, como alguém potencialmente danoso ao meu bem-estar.
né? Então, crescer para isso, crescer, amadurecer, aprender, mas até lá dói, dói sim. Dói a cada passo, a cada constatação, a cada imensidão que a gente encontra, né, de autodescobrimento. Porque nós temos essa infinitude, nós somos essa infinitude, e todos os outros também são. Como imagens, projeções da nossa mente, eles acabam disfarçados, digamos assim, pelas máscaras da mente, como pessoas que podem não ser exatamente o tipo de pessoa para conviver com a gente. Mas a pergunta aqui e o crescimento também vem justamente para isso. Será que nós já atingimos um ponto que a gente poderia se considerar bons amigos da gente mesmo? Sabe, será que a gente já é aquele amigo ideal que a gente gostaria de ver nos outros também? Aquela pessoa que está ali fazendo de si o seu melhor, mas que é perfeita só porque ela é daquele jeito, independente dela ter hábitos perfeitos e ser exatamente dentro das normas que a mente manda. Então é só para isso. No fundo, é a gente se soltar, é a gente caminhar um dia após o outro, fazendo pequenos hábitos bons de estar bem, se voltando para si, se observando, sem julgamentos, sem errei, sem não devia ter feito isso, sem nossa, que vergonha, sem eu estou com preguiça. Mas simplesmente se observando na preguiça, se observando na vergonha, se observando no medo, se observando na vontade de comer, se observando na vontade de esganar o outro, se observando na alegria, se observando no êxtase, seja ele religioso, filosófico ou qualquer êxtase que for, se observando quando estiver pensando no outro, sempre se observando, porque essa é a grande meditação da vida. E é aí que a gente vai tirando as nossas conclusões, sabe? Porque enquanto a gente observa a raiva, a gente não está na raiva. Enquanto a gente observa a alegria, a gente não está na alegria. E quando a gente não está em nenhum ato vamos colocar assim, mundano, a gente está presente em todos os momentos. E essa, vamos chamar assim, de pseudo-onipresença, permite que a gente mantenha o nosso bem-estar sem grandes alterações e assim a gente conviva com as outras pessoas e com o mundo com uma tranquilidade muito mais gostosa e de forma muito mais serena, o que vai trazer pessoas para gente para perguntar assim: Nossa, você é tão tranquilo, o que que você faz? Nossa, esse jeitinho seu, eu não sei, você. E aí vai, né? Muitas vezes já me perguntaram se eu sou da religião das pessoas. Você é budista, você é crente, você é isso, você é aquilo. Não, eu só sou, né? Então, esse só sou tem etapas, tem níveis, né? Eu só sou chato, já passou. Eu não sou tão chato quanto eu era antes. Então, soltura, tranquilidade e coração sereno aí na jornada. Observação dos próprios passos e não da vida dos outros. Estar presente a todo momento, mesmo que aquilo custe um pouquinho na forma de dor, mas depois o amor toma forma de tudo. Um grande abraço, tudo de bom, até a próxima.